Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, eu postei nas minhas redes sociais no Instagram falando sobre o cordão de girassol, o tão conhecido, né, agora, e ao mesmo tempo um pouco polêmico, cordão de girassol. E aí você me diz assim, Daniel, por que polêmico? Porque algumas pessoas ainda não conhecem, não sabem da importância para quem precisa e ainda falta muita informação. Lembrando, nós vamos falar hoje de um caso que é uma lei antiga, né, mas agora foi modificada e entrou a Lei 14.624 de 2023, fazendo com que pessoas que tenham deficiências ocultas possam fazer o uso desse cordão. Tá? Tem gente que chama de cordão, tem gente que chama de fita, e hoje nós vamos estar falando sobre ele. Esse aqui é o meu, você deve estar perguntando por que ele está sem o crachá, né? O crachá está aqui, tá bom? Deixa eu ver, isso. Só que eu tirei porque eu vou mostrar pra vocês depois como que ficou esse crachá. Primeira vez que eu tô trazendo ele aqui no canal e tô apresentando também em outros lugares. Antes de qualquer coisa, é preciso falar o seguinte. Existem dois tipos de cordões. Na verdade eu já vi mais um terceiro, mas eu vou falar de dois tipos de cordões ou dois tipos de fita para que você entenda o que eu quero, onde eu quero chegar. Existe o cordão de quebra-cabeça, que é destinado a pessoas que são autistas. Mas o autista também pode fazer o uso desse cordão, tá bom? Por isso que eu disse que tem dois tipos. Como lá no meu Instagram eu publiquei falando justamente sobre o Miguel, que é meu sobrinho, que ele foi diagnosticado com autismo, e eu tenho uma doença oculta, desculpa, uma deficiência oculta, fiz esse para mim, tá bom? Em tese eu não precisaria usar ele, não preciso usar ele porque o meu problema já é um problema que é mais visível, vem apresentando um quadro mais grave, né? Eu vou explicar para vocês depois como que é, o que que é, vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Mas antes eu tive a cautela de procurar algumas informações para vocês. O que que é uma deficiência oculta? Deficiências ocultas são aquelas deficiências que mesmo que a pessoa não apresente, né, ou mesmo que apresente uma deficiência, é impossível de ver ao olho nu, né, muitas vezes. Por exemplo, como eu já falei do autismo, vou falar. Por mais que as pessoas digam que o autista ele apresenta característica tal, que ele não consegue fixar o olhar, ele não consegue interagir com muitas pessoas, não gosta de barulho, não gosta disso, daquilo, né? Eu não sei nem se a palavra é gostar, mas espero que você entenda o que eu quero dizer. Se você bate o olho numa pessoa, você olhou ali agora, olhei que tá passando uma pessoa. Eu não consigo identificar naquele momento se aquela pessoa é autista ou não. Entendeu? Então, essas são doenças ocultas. Existem outras, existem, né? Tem pessoas aí que tem, por exemplo, uma pessoa que é esquizofrênica. A pessoa pode estar tranquila ali, ela tem uma deficiência, pode ter uma deficiência, né? E ela não apresentar nada, você não está vendo ali nada, então pode causar até julgamentos, né? Outras pessoas que não têm conhecimento levar a um certo julgamento. Então por isso que eu preparei isso aqui para falar para vocês. Existem as deficiências ocultas e as deficiências ostensivas, tá bom? As deficiências ostensivas é aquela o quê? Por exemplo, a pessoa tá faltando um membro, né? Tá faltando a mão, tá faltando um braço, uma perna, seja qual for o motivo, tá faltando um membro. Essa é uma deficiência ostensiva, tá bom? Uma pessoa que teve paralisia infantil, poliomielite, essa pessoa vai apresentar um sinal visível. Então, é diferente. Essas pessoas, por exemplo, elas não precisam fazer o uso desse cordão com crachá, porque é visível, tá passando, tu tá vendo que ela tem uma deficiência. Agora, uma pessoa que tem, por exemplo, no meu caso, que tem artrite reumatoide, eu sou um paciente de artrite reumatoide, fui diagnosticado em 2018, porém, quando nós descobrimos, já estava bem avançado, eu tenho artrose, né, eu tenho poliartrite, que é assim que o médico caracterizou, e além da poliartrite, poliartrose também, porque eu tenho artrose nos joelhos, tenho artrose nos tornozelos, eu já comecei a apresentar um tempo atrás e agora vem piorando um pouco mais em relação a andar sentindo dores, né? Então ando com muita dor, muita dificuldade, mancando bastante. E o meu médico falou: Daniel, você se enquadra aí na LBI, que é a lei brasileira para pessoas com deficiência. E aí eu fui buscar mais conhecimento e descobri que eu tinha acesso, né, a isso. Mas mesmo assim, eu ainda encontro resistência. Por quê? Por mais que a pessoa veja que eu estou mancando, estou sentindo dor, estou ali, muitas vezes a pessoa olha para mim e fala assim: por que você está aqui? Você tem alguma deficiência? Né? Você tem alguma prioridade? A palavra na verdade que eles usam é essa. Você tem alguma prioridade?
E aí eu tenho que ficar lá justificando pra pessoa uma coisa que, em tese, ela tá vendo, né, gente? A pessoa tá vendo que eu tô mancando, a pessoa muitas vezes vai me ver com a bengala, vai me ver com a muleta na mão se eu tiver em muita crise, e a pessoa faz ainda questão de perguntar. Isso já aconteceu no fórum, já aconteceu no saque, isso já aconteceu em farmácias, já aconteceu até mesmo em lanchonetes. Eu estava no shopping, por exemplo, com a minha família, e eu estar na fila de prioridade e a pessoa ignorar. Então, foi quando meu perito, né, falou para mim, e o meu médico também, ele me falou que eu poderia fazer a aquisição deste documento, me passou um CID da doença, na verdade eu tenho 5 CIDs, mas eu usei 2 CIDs que inclusive estão aqui, por isso que eu tampei aquela hora, para que ninguém visse o CID da doença, porque eu acho que não é legal, né, tá divulgando aí com o CID, porque muita gente pode estar tendo acesso. Inclusive você está vendo que eu tenho até uma... Isso aqui eu tenho que tirar, gente, isso aqui é uma tumoridade, como o médico falou. Não sei exatamente o que é, mas eu fiz um exame agora para fazer a retirada. Eu aqui atrás também tem algumas informações. Eu vou tampar aqui, ó. Mas aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui tem meu nome, tem a data de nascimento. Aqui embaixo tem o nome dos pais. E aqui embaixo tem 2 telefones de contato, né? Caso eu esteja na rua, passe mal, aconteça alguma coisa, pode entrar em contato com a minha família, né? Meus pais nesse caso, para informar que aconteceu alguma coisa aí no meio da rua. Tá. Como eu disse para vocês, essa lei que fala a respeito da aquisição do cordão é a Lei 14.624, que foi sancionada, bom lembrar, foi sancionada em 17 de julho de 2023. Então é uma lei recente, né? Nós estamos aqui em novembro. E essa lei, ela foi acrescentada, digamos assim, na Lei 13.146 de junho, 6 de junho foi quando ela foi feita, foi sancionada, né, de 2015, que é relacionado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que é que diz a lei sobre o uso do cordão? É o seguinte, o artigo 2º diz assim: é instituído o cordão de fita com desenho de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com doenças ocultas. Nós já entendemos o que é uma doença oculta. Então já ficou instituído aqui. O uso deste cordão é opcional e a sua ausência não prejudicará o exercício dos direitos e as garantias previstas na lei. Então vamos dar uma pausa. Não é porque eu fiz o cordão, não é porque eu mandei fazer o cordão, a fita, como você quiser chamar, que ele é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque para que o que vai dizer se eu tenho ou não o problema não é o cordão. O que vai dizer se eu tenho um problema ou não são outras coisas. Por exemplo, digamos que eu estou na farmácia, estou usando o crachá e a pessoa fala assim: tá, você está usando o crachá, mas quem me garante que você tem uma deficiência oculta? Eu, particularmente, Daniel, eu ando com o meu passe livre municipal, eu ando com o meu passe livre intermunicipal e ainda ando com o meu laudo médico. Eu, Daniel. Aí eu te pergunto, se eu estou usando o crachá ou vou além, um pouco além. Uma pessoa mandou mensagem para mim essa semana no Instagram, eu até publiquei essa resposta a ela, e ela disse assim: olha, eu tenho cordão, mas eu não tenho crachá. Onde eu faço? A primeira coisa que eu disse para ela: procura o teu médico, ele vai passar o CID da tua doença, vai dizer se tu tem direito ou não, e aí tu vai solicitar a confecção. Esse crachá foi feito aqui na minha cidade, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Por isso que é importante ter o relatório médico, o documento em mãos, porque a pessoa pode te afrontar, né? Perguntar: e aí, deixa eu ver. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava viajando daqui da minha cidade para uma outra cidade vizinha, a cidade do meu pai, e eu sempre reservo minhas passagens com antecedência. É passe livre, eu vou até a agência, eu vou até um outro local, né, onde tenha acesso às passagens, e eu solicito essas passagens com antecedência. Eu solicitei a passagem número 3, na empresa tal. E eu cheguei, tinha um casal, eles novos, né? Com certeza eles eram novos, vou colocar aí 45, 50 anos no máximo. Eles não são prioridade. Por lei, não, a não ser que eles tenham uma deficiência, alguma coisa. Mas enfim. E eu solicitei a poltrona número 3, porque eu tenho artrose nos joelhos, tenho artrose nos tornozelos. Então eu preciso de um espaço um pouco maior para poder esticar a perna, ter uma mobilidade melhor. E o cidadão não queria sair da poltrona. Ah, mas eu sou mais velho do que você. Eu disse: senhor, o senhor pode até ser mais velho, mas eu sou prioridade. A minha passagem está comprada como prioridade. A minha passagem estava carimbada como deficiente, porque eles carimbaram como deficiente, e o cidadão não queria sair do local. E aí eu fiquei esperando o motorista subir, falei: tá, meu local é aqui, minha passagem foi reservada com antecedência e eu vou sentar no meu local.
Ele não gostou. Depois que ele viu que eu não ia sair, que eu não ia ceder, que eu não ia, né, arregar pra ele, aí ele levantou. E ele e a esposa levantaram e foram para outro lugar. Uma pessoa que estava no banco de trás, né, na poltrona atrás, vocês têm que denunciar, porque isso é um absurdo. Uma pessoa nova dessa querendo sentar no local que não é dele. Aí eu disse para ela bem assim: minha senhora, deixa eu explicar para a senhora uma coisa que eu não tenho nem obrigação de te explicar. Eu sou prioridade, a minha poltrona foi comprada com antecedência, está aqui, está carimbada e o meu local é esse, eu vou sentar no meu lugar. Então, se a senhora não sabe, procura primeiro saber antes de estar falando qualquer coisa. É por isso, gente, que eu aconselho todo mundo, né? Eu também estou nessa luta agora, estou começando agora a estudar, começando a entender, saber o que, que eu tenho direito, o que eu não tenho. E eu oriento a você que está me assistindo aí agora, que eu não sei, né, como te ajudar, mas espero estar te ajudando o mínimo possível. Procura o teu médico, pega o CID da doença, o que você puder ter de relatório para comprovar, para evitar certas coisas como essa. Ainda bem que eu tinha o laudo, ainda bem que eu tinha a passagem carimbada com descrição de deficiência, e aí a pessoa saiu. E se não quiser sair? Vamos ver o que a lei fala sobre isso? Vamos lá. A lei ela é bem clara, porque ela diz assim no seu segundo artigo aqui, ó. A utilização do símbolo que trata desse artigo, né, que é o símbolo de girassóis, não dispensa a apresentação de documentos comprobatórios da deficiência, caso seja solicitado por atendente ou pela autoridade competente. Viu aí? A utilização do símbolo que trata, que no caso aqui são os girassóis, não dispensa a apresentação de documentos. Daniel, quais são esses documentos? Aí agora entra num detalhe que eu preciso comentar com você. Eu já fui no saque da minha cidade tentar alterar a minha identidade, né, o meu RG, para um RG com símbolo de deficiente. E eles me alegaram que aqui ainda não tem. Mas eu sei que em São Paulo eu acho que tem, no Rio de Janeiro, não sei se em Minas tem. Então vai ficar muito a critério de estado para estado. Mas se tu tem a tua identidade, o teu RG, pode usar o teu RG. Se tu tem a CNH, tu pode utilizar a tua CNH sem problemas. Tu vai utilizar para comprovar que tu tem uma deficiência. Caso não tenha, Daniel, o que, é que eu faço? Eu não tenho nenhum desses documentos ainda com o símbolo de deficiência. Mas eu tenho meu passe livre, né? Eu tenho um passe livre municipal e intermunicipal. E estou aguardando chegar agora o interestadual. Então, são umas formas de você provar. Mas além disso, eu ainda aconselho muito. Utilize o seu documento, né? Autorizado pelo seu médico, dizendo qual é a doença, qual o CID da doença, para que venha evitar problemas maiores, tá bom? Fica aí essa dica. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que essa lei 13.146, que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela trata justamente sobre o quê? É uma lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiências destinada e assegurada e a promover, né, em condições de igualdade, o exercício dos direitos à liberdade fundamental da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Então, essa lei ela é de 2015 e agora em 2023 ela foi alterada acrescentando a questão do cordão de girassol. Daniel, meu filho tem autismo. É obrigatório utilizar o símbolo do autismo? Não, não é obrigatório. Ele pode utilizar o cordão de fita. Desculpa, o cordão de girassol. Lembrando, isso aqui, gente, é um símbolo internacional. Então, se você ou seu filho vai fazer uma viagem internacional, você pode utilizar sim. Eu já acompanhei outros casos, né, outros canais, onde os pais fizeram o crachá dos filhos em português, inglês e alemão, né, porque eles estavam fazendo uma viagem internacional e o cordão é o mesmo, só muda as informações que estão aqui, né, no caso, o idioma, tá bom? Então é um cordão que você pode utilizar em qualquer lugar e exigir a sua prioridade. Só mais uma coisinha, quem pode usar o cordão, né? Vamos lá. O cordão ou a fita, né, com desenhos de girassóis foi instituído por lei como símbolo nacional. Foi instituído como símbolo nacional, mas eu já disse que é um símbolo internacional também. Pode ser utilizado em todo lugar do mundo, né? Para identificação das pessoas com deficiência. Deficiências ocultas, nesse caso, que é o de girassóis. Aqueles que não podem ser observados de imediato, como por exemplo, uma pessoa que tem surdez, uma pessoa que tem TEA, né, que é transtorno do espectro autista, e outras deficiências, né, que essas pessoas tenham. Algumas deficiências são elas intelectuais, né, e
Isso aí, esse mapa já é mais amplo. Quem vai te orientar melhor sobre quem pode usar e quem não pode usar é o seu médico. Eu tenho artrite reumatoide, né? O meu CID da minha doença deixa bem claro que eu tenho uma doença degenerativa das cartilagens, então, degenerativa das articulações, e realmente eu já tenho artrose, eu preciso colocar uma prótese no joelho direito, eu já operei, fiz artroplastia, desculpa, fiz artrodese, né? Que parafusou o tornozelo direito todo. O tornozelo esquerdo, o médico quer fazer o mesmo procedimento para parafusar, porque eu tenho muita artrose, sinto muita dor. Uma hora você pode me ver, talvez eu esteja com menos dor, tô sem muleta, mas a maioria das vezes quem me conhece vai ver que sempre eu tô andando agora de bengala, ou então eu tô com uma muleta do lado, né? Então esse tem sido o meu quadro atualmente. Lembrando que eu faço tratamento, tá? Eu faço tratamento que é custeado pelo SUS. Esse tratamento, um tratamento inclusive que é caro, eu posso estar falando sobre ele em um próximo vídeo. Mesmo assim, não isenta de eu ter um problema como esse. E é isso, galera. Só mesmo para comentar com vocês, eu trouxe esse vídeo, é um vídeo que eu não quero prolongar muito, porque ele já prolongou bastante. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim a sua dúvida, a sua pergunta, que eu quero te ajudar no máximo. E eu vou tentar trazer para vocês, no próximo vídeo, falando sobre o passe livre e falando também sobre o tratamento para artrite reumatoide. Posso contar para vocês meu dia a dia aí, como foi que eu comecei, onde eu comecei, como eu estou, né? É um tratamento que não é barato. Hoje a prefeitura municipal de Vitória da Conquista custeia, por exemplo, meu translado até Salvador, que é onde eu faço minha infusão mensalmente, todo mês eu tenho que levar um acompanhante, né? Eles nunca me liberaram sozinho, justamente por causa da gravidade, porque uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô, então não tem como eu saber. E até chegar em Salvador, como é que funciona, posso estar fazendo um vídeo mais elaborado trazendo para vocês. Para não prolongar muito, é isso, vamos ficar por aqui hoje. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o uso desta fita ou deste cordão que é de girassol. E minha orientação, procure o teu médico, converse com ele, busque o máximo de informação que você puder para você fazer valer o seu direito, tá bom? Infelizmente as pessoas, mesmo vendo a situação, não valoriza, não respeita, mas eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto de cobrar os meus direitos que sejam atendidos, né? E sejam executados. Então, se você, assim como eu, faça mesmo, corra atrás, porque é seu por direito e ninguém tem direito algum de te negar o que é seu, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.